Só esse minutinho para entrar. Primeiro, boa noite para todo mundo. Boa noite para todos. Boa noite para quem está online aí assistindo. Bom, acho que deixa eu dar primeiro os recados, enquanto isso as pessoas vão entrando. Então, nosso próximo agora trabalho vai ser no dia 27, não sábado agora, no outro sábado, que vai ser a saída de Ogum. Tá? Então, estamos aí com o Adriano Recolhido, que entrou no dia 6, né? E vai sair dia 27. Todo esse tempo aí recolhido, fazendo as obrigações. Então, no dia 27, sábado, será a festa em homenagem à saída a Ogum. Ou seja, a saída do Omoroncode do Dofono Adriano de Ogum. Será no dia 27. E aí o próximo trabalho de atendimento será dia 11 de maio. 11 de maio que será a esquerda. Será trabalho de esquerda às 18h30. Tanto o dia 27 quanto o dia 11 às 18h30. Sempre que a gente começa. E vai mais tardar até umas 10 horas, estourando 10, 10h20. A gente acaba não passando. Tá? Lembrando que na sexta-feira, às 10 da manhã, das 10 às 10h30, tem aquele momentinho de reflexão, aquela meia horinha rápida, só de uma conversa esporádica, um assunto do momento, só um diálogo, para a gente conversar alguma coisinha, todas as sextas, das 10 às 10h30. Bom, nesses 5 minutos até todo mundo entrar e jogar no grupo. Bom, o assunto de hoje que eu gostaria de falar, como vocês perceberam, já joguei aí ontem mesmo, já divulguei o tema, que é uma coisa que está todo mundo chamando atenção e, querendo ou não, as pessoas estão vindo muito me perguntar o porquê tanta gente doente, o porquê tá tanta gente o tempo todo. Teve pessoas que chegaram a falar para mim que na pandemia não tiveram tantas pessoas próximas doentes como estão tendo agora. Com dengue, com virose, e N coisas acontecendo, e gente se machucando, e gente... Ou seja, o que é que está acontecendo? Porque essa quantidade de pessoas adoecendo o tempo todo. E às vezes melhora de uma coisa, aparece outra. Melhora uma, aparece outra. E assim vai. Parece que você não consegue muitas vezes se desvencilhar daquilo. Então, uma das perguntas que está tendo, um tanto que nessas últimas 4 semanas, a maioria das pessoas que veio até o jogo de Búzios era para isso. Gente, minha família está adoecendo, eu quero saber o que está acontecendo. Ou seja, meu pai está adoecendo, minha avó está adoecendo, minha mãe está adoecendo, ou seja... Gostaria de saber o motivo, por que está todo mundo? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem algum ebó? Alguma oferenda? Algum presente? Algum odô? Ou seja, o que está acontecendo? Teve gente que falou, passei a pandemia inteira e ninguém na minha família teve Covid, mas foi assintomático, não teve nada. E agora está derrubando todo mundo. Ou seja, liga para mim esse ventilador, por favor, aí. Deixar que está bem calor aqui, esse ventilador não atrapalha o microfone. Então, um dos assuntos que eu achei extremamente... o meu assunto de hoje era outro que eu iria falar, a ideia era outra. Mas achei legal essa pergunta constante, de todo mundo estar perguntando. No entanto, que teve pessoas que eu conheço que há, sei lá, 10 anos, 20 anos, que não adoecem, não fica doente, e agora estão doentes. Pessoas que não ficavam doentes com tanta frequência e que estão doentes, assim, ou com dengue. Tudo bem, é um surto que está tendo, mas assim... Quantos surtos a gente já viveu e a pessoa superou, não pegou e conseguiu tirar de letra aquela situação? Então, eu achei pertinente porque, assim, essa resposta ela exige pelo menos um trabalhinho aí de 1 hora de explicação. Porque não é uma coisa tão simples como, tudo bem, é uma pandemia, é um surto de dengue, é uma consequência pós-El Ninho, que todo mundo sabe que pós-El Ninho, justamente, há um surto de dengue, ou seja, era para ter um tratamento adequado e uma prevenção, porque sabiam que após o El Ninho sempre espalha e dengue, todo mundo começa a ter, porque proliferação e água, e as pessoas não têm um cuidado adequado. Mas uma coisa curiosa muitas vezes você consegue se preservar a partir da saúde, que acho que isso é uma coisa interessante que as pessoas têm se perguntado. Como? Faço de tudo, eu me alimento bem, eu faço caminhada, eu faço um exercício. Raramente eu fico doente, porque eu tenho um cuidado. Já com a dengue, não. Você pode ter a saúde saudável, você pode estar perfeito, você pode estar excelente. Veio um bichinho externo, te picou e pum, acabou. É 1 semana, 15 dias imprestável, com febre, dor no corpo, dor de cabeça, desidratação, plaquetas baixas, ou seja, uma série de coisas, independente de você estar bem ou não. Porque, por exemplo, uma gripe ou uma Covid, se você tem uma imunidade forte, você pode conviver com pessoas, o outro pega e você não pega. Porque você ser saudável, nesse caso, te auxilia e se torna uma barreira, se torna uma resistência,
uma máscara que te impede. Já, por exemplo, essa dengue não. Você pode ser o cara mais atleta, mais saudável do mundo. Você pegou, você vai ficar destruído. A sua recuperação vai ser mais rápida, talvez, do que um outro. Uma pessoa mais com problemas, mais problemas às vezes congênitos, N coisas, vai demorar um pouco a mais. Então aquela dengue vai demorar 10 dias a mais. Aquela virose que pegou vai ficar alguns dias a mais. Não vai se restabelecer tão rápido. Mas dependendo, mas assim, vai pegar do mesmo jeito e vai destruir. Então, ou seja, o teu livre-arbítrio também não está tão forte naquele momento. Porque você pode ser saudável perfeitamente, vai pegar, vai derrubar e vai ficar mal. Independente das suas escolhas e das suas decisões e do seu dia a dia. Então isso já mostra que não necessariamente também tem uma ligação apenas com, vamos dizer, com o karma pessoal, mas talvez com o karma coletivo. Por você fazer parte deste coletivo, porque, por exemplo, esse tipo de dengue, ou que está tendo aqui, num lugar frio, por exemplo, numa Inglaterra, não existe. Se você estivesse morando lá, você não ia correr o risco de pegar dengue. Ou seja, são doenças de país tropical. Então, é uma relação também de um karma coletivo que existe. Então, o primeiro passo é a gente conseguir justamente identificar quais são todos esses critérios, seja eles físicos, embora não seja o meu objetivo aqui falar é água parada, é dengue e tal. Acho que isso todo mundo já sabe os motivos. E o que mais tem é vídeo em WhatsApp, um mandando para outro. Vídeo de grupo de família, então, é trocentos. De prevenção, de isso, daquilo, todo mundo sabe, tá careca de saber a quantidade de prevenção, de modo tal. Meu objetivo é trazer uma visão tanto emocional como espiritual deste momento, do que está no momento acontecendo, isso acaba pegando. O primeiro passo é, não sei quem lembra, da primeira live, da primeira aula do começo desse ano, onde eu falei que este ano, para a saúde e para a doença, ia ser o ano mais pesado que teve. Porque nós estamos sendo... quem está regendo esse ano é Exu e Obaluaê. Exatamente. Que até agosto, entre julho e agosto, já ia ser dificílimo. Mas que a partir de julho e agosto, aí o bicho ia pegar ainda mais. Justamente porque é onde o Obaluaê ia assumir de Exu. Então tem uma relação tanto do orixá quanto do Odu. Ah, então é ele que está provocando? Não, é ele que está presente justamente para evitar o pior. É o contrário. Ah, então todo ano que é de Obaluaê tem epidemias e tem tudo? Não. Mas necessariamente nesses anos em que ele está presente, é porque já sabe que vai ser um ano pesado, onde o Odu, onde o destino vai ser pesado, e aí justamente por uma frequência acaba trazendo uma divindade, ou seja, que possa amenizar e deixar com que aquilo acabe ficando muito mais leve. Então, como também se prevenir disso é muito importante. Porque na realidade o que existe? Um Odu presente. Então nós estamos vivendo um Odu muito pesado, que é um Odu que vai trazer de forma mais intensa toda essa dor, esse sofrimento. Ou seja, como se muitas vezes a doença ela fosse uma forma de mostrar o que há em desequilíbrio na sua vida. Porque o que é a doença, especificamente falando? É um desequilíbrio. Toda doença é um desequilíbrio, ou emocional, ou mental, ou físico, ou espiritual. É algum desequilíbrio que há, e esse desequilíbrio acaba gerando efeitos, e um dos efeitos é o corpo padecendo. É justamente o corpo entrando em declínio. O problema, claro, é saber até onde isso vai e até onde isso chega. Até onde essa enfermidade, essa doença chegou. Porque todos sabem que nós temos uma variedade de corpos. Então pode chegar até talvez o duplo etérico, que seria o segundo corpo, vamos dizer assim, que é um corpo mais muito similar ao corpo humano, é como se tivesse os mesmos moldes. Por isso que ao você desencarnar e morrer, você perde esse corpo, porque ele tem a mesma forma, possui os mesmos órgãos e formas espiritual, tudo. Tanto que uma pessoa vai lá e tira o útero, dentro desse corpo etérico, continua. O órgão, o útero está lá. Ele tirou fisicamente, mas energeticamente, esse órgão possui ainda. Está enraizado nisso. Então, muitas vezes se faz um trabalho, até especificamente, para controlar, ajudar, auxiliar, para que esse útero, nesse outro campo de que não tem mais, acaba acarretando. Uma coisa que eu já vi comum, principalmente pessoas que tiraram a vesícula muitas vezes, ou tiraram algum órgão, e às vezes por conta disso você vai fazer um trabalho, e você descobre que não existe mais o órgão, mas espiritualmente aquela falha, aquela, vamos dizer, hemorragia áurica que tem, está causando um problema.
E aí, por conta de não ter o órgão físico, acaba estourando lá. Então vai estourar num rim, vai estourar num fígado, vai estourar num baço, num pâncreas, começa a estourar em algum outro órgão que existe fisicamente. Porque vir para o corpo é expurgar. Muitas vezes, quando você tem uma enfermidade que chegou a alcançar um duplo etérico, depois foi mais para um corpo espiritual, atingiu um corpo emocional, chegou a um corpo mental, ou seja, tem vezes que, dependendo do nível de gravidade, a doença está vindo desde 4, 5 corpos lá atrás. E aí a forma de ele se expurgar é chegar ao corpo físico e tirar. Então muitas vezes quando a gente manifesta a doença, é porque justamente todos esses outros corpos espirituais, ele quer eliminar aquilo. E ele sabe que o corpo físico é uma das formas de eliminação. Então nem sempre a manifestação da doença é ruim. Muitas vezes a manifestação, claro, até psicossomática, que o corpo trouxe, é a oportunidade do corpo mandar embora aquilo que talvez está em 3, 4, 5, raramente chega no 7º corpo. Tem entidades que em alguns determinados trabalhos conseguem chegar até o 5º, 4º corpo da pessoa e fazer a limpeza e vir tirando desde lá de baixo. E aí você vê a pessoa melhorar. Então tem entidades, principalmente alguns catistas especificamente, que têm essa alquimia em lidar com a energia, esse talento em lidar com os corpos, que ele consegue, naquele momento, invadir de forma positiva, claro, benéfica, invadir até o 5º corpo teu, chegar onde está aquela enfermidade que chegou a alcançar até o teu 5º ou 6º corpo, efetuar a cura e vir limpando de lá. E aí, claro, a pessoa ela vem melhorando passo a passo, ela vem melhorando ao longo do tempo. Agora não dá. Se a enfermidade começou num corpo lá atrás, num 5º, ele chega até o 2º, é paliativo. Por isso que muitas vezes a doença, a enfermidade volta. A pessoa se cura, volta, se cura, volta. E aí começa a afetar uma série de corpos, uma série de partes do corpo que começam a ser afetadas. Então uma das coisas essenciais é conseguir entender e perceber quais são todos esses elementos importantes para você descobrir exatamente como que você vai efetuar aquela cura, como que você vai efetuar aquela interferência para conseguir resolver. Então, uma das coisas fundamentais que eu acho, primeira coisa importante a saber, é que, primeira coisa, estamos vivendo um Odu pesado. O Odu é destino, ou seja, estamos vivendo um Odu de um destino muito pesado. Então, energeticamente, a frequência ela vai ficar baixa. A ponto de ser um Exu regendo, estamos na regência de Exu. Regência de Exu é energia baixa. É uma energia mais próxima da gente do que distante. É uma energia mais presente no nosso dia a dia do que uma energia mais distante de onde está o orixá. Então tudo é muito mais físico, ou seja, o próprio Bará que é conhecido, que é o próprio Exu, Exu Eleg Bará, Senhor do Poder, Bará é corpo também. Então o corpo vai ficar vulnerável, porque Bará, corpo em Yorubá é Bará. Então o corpo vai ficar vulnerável. Então às vezes pequenas enfermidades podem tomar uma proporção muito maior. Às vezes alguma coisa que você já tem, que está adormecido, vai acordar. Aqui é um momento auspicioso, vamos dizer, propício, para aquilo acordar, para aquilo trazer muitas vezes. O importante é saber como você não está preso dentro dessa frequência, que é uma frequência que está todo mundo presente. Então existe o teu aparelho, imagine que existe um ar aqui, todo mundo respira esse oxigênio que existe. Se tem um carro aqui fazendo fumaça, estamos aqui em 30, 40 pessoas, todo mundo, não importa quantas esteja, todos vão estar respirando esse monóxido de carbono que esse carro está jogando. Só que cada um tem o seu aparelho pulmonar que está respondendo, mas o ar é de todos. Vai depender o quanto está o pulmão de cada um. Se você fuma pra caramba, o teu pulmão ele vai responder menor. Se você não fuma e nunca fumou e tem uma capacidade pulmonar boa, é tranquilo, você vai conseguir lidar com aquilo, vai dar uma tossezinha talvez. Se você tem uma alergia, vai atacar uma rinite. Se você tem asma, vai atacar a tua asma. Se você tem bronquite, vai atacar a sua bronquite. Então, seja, cada um tem o seu, ou seja, a sua frequência. Mas o ar é o geral. Então, essa energia, essa frequência que está, ela é geral. Ela está em todo ambiente, em todo lugar. O que vai depender é o quanto o teu poder, ou seja, o teu aparelho respiratório, ou seja, o teu aparelho energético, que é, na verdade, o que nós somos. Nós somos corpos energéticos. Seja físico, emocional, mental, espiritual, 5º corpo, e aí sim vai até o 7º, que são os mais presentes, mas ainda assim nós somos uma união e uma junção de corpos espirituais com energias.
com sensibilidades. E aí você vai aprender a lidar e saber o quanto você vai estar vulnerável a toda essa vibração que vai pegar. Porque é como se fossem os estímulos. Ou seja, o nosso cérebro, isso é provado cientificamente, diz que o nosso cérebro, ele consegue pegar por segundo uma base de quase 400 a 800 mil estímulos. Ele percebe. O que fica consciente talvez não chegue nem a 10 mil, dependendo. Algumas pessoas chegam até a 40 mil estímulos conscientes que os corpos e o cérebro ele consegue perceber. Mas a quantidade de estímulos que a gente recebe é tremenda. Só que nem tudo está positivo no sentido de consciente, nem tudo está atento e totalmente consciente para captar essa quantidade de estímulos. Então, obrigatoriamente, esses estímulos que nós temos que já aprender a filtrar. Porque nem todos dessas observações e dessa energia são boas. E se acabamos por focalizar, ou seja, por focar e trazer estímulos mais baixos, a gente vai entrar nessa frequência um pouco mais baixa. Então o fato, por que Exu está presente nesse ano? Por que foi essa vibração? Porque ser uma das vibrações mais baixa e mais densa é a mais compatível com Exu. Então não é que Exu foi escolhido, é como se fosse um imã, é um atrativo. Se eu pego um imã e coloco aqui numa planta, eu não mexo com a planta. Mas se eu coloco do lado de uma porca ou de um prego, de um parafuso de metal, eu vou automaticamente. Então, é mais ou menos isso. Você vai atrair aquilo que é coerente ou está na mesma sintonia com tudo. Então, por que Exu e Obaloaê foi trazido ou puxado para esta vibração deste Odu desse ano? Porque é a frequência mais atrativa e igual com a frequência que hoje nós estamos vivendo. Então, por isso que não é porque ele foi o escolhido. Não foi o escolhido. É uma questão de atratividade. Se eu botar agora a estação de rádio 100.9, eu vou pegar Jovem Pan. Quero pegar 89. Não importa, você vai pegar Jovem Pan. Porque a frequência em que você colocou, de ondas moduladas, que seria a FM, são frequências, eu coloquei a 100.9. Então eu vou estar captando a frequência de algum aparelho que está mandando a 100.9. Mas eu quero pegar 89. Você não vai conseguir pegar. Porque a frequência do teu aparelho está registrado, o dial dele está no 100.9. Então você vai pegar essa frequência. É a mesma coisa. O mundo, nesse momento, está vivendo esta frequência. A gente está vendo. É guerra em 2 lugares ao mesmo tempo, a ponto de já estourar uma terceira, que já está estourando entre o Irã, que está envolvendo. Já começou, não sabe se vai ter retaliação. É a China esperando a oportunidade para atacar Taiwan a qualquer momento. E tá esse barulho que ninguém sabe quando que vai atacar, ou se vai ou se não vai. Ou seja, é a Venezuela querendo atacar aqui a Guiana. Ou seja, então, olha o momento. Quem é mais guerra, mais luta, mais briga do que Exu? Que é justamente o sangue nos olhos. Que é aquele que não deixa o barato. É aquele que vai para cima e vai cobrar. E não vai deixar para lá. Lembra que eu falei do ano? É o ano das cobranças. Vai ser cobrado. Lembra que eu falei? Cuide de Exu, não esteja em dívida, que é o ano da cobrança. Vai ser cobrado. Então parece que todo mundo quer cobrar o que falta e o que deve agora, nesse momento. Tá todo mundo vindo. Então às vezes você tá num relacionamento, vai estourar agora. E você vai querer cobrar tudo o que 10 anos não te fizeram. E aí você vai vir para cima. Você tá às vezes dentro de um trabalho e você não está sendo reconhecido, você vai chegar no limite e vai vir cobrar. Não, agora eu quero. Ou eu quero a promoção, ou eu vou pular para outra e vou embora. Ou seja, é um momento limite. Estar regido por Exu é estar no momento limite. É quando você não suporta mais uma situação e você quer uma mudança repentina. Só que muitas vezes é onde está o problema. Porque essa mudança que Exu traz, ela é uma mudança muito impulsiva. Porque o Exu é impulsivo. Exu é movimento. Não é à toa que ele é um mensageiro. Ele é o que traz, ele é o portador, é o porteiro. Então, ou seja, é ele que vai trazer e vai acelerar esse processo de mudança. Então, ou seja, é aquele carro que começa a dar problema, ele vai quebrar de vez a ponto de você falar, tá na hora de trocar. Vou fazer dívida, prefiro fazer uma dívida num carro novo do que eu continuar fazendo dívida num carro velho. Então vai partir para cima. Então, ou seja, vai começar a pegar tudo. Por isso que logo no começo do ano, a primeira live que eu quis fazer foi justamente disso. Porque além de eu ter esse conhecimento, quando eu fui pro jogo, joguei no Búzio e vi como ia ser o ano, e vi que a regência de Exu ia ser mais intensa e de Obaloaê, falei, gente, é hora da gente se preparar. A gente precisa estar preparado. Uma das formas de se preparar é não estar nessa frequência. É saber que você tem o seu
pulmão, seu aparelho respiratório, e você não vai entrar nessa. Se eu chegar aqui e tiver todo mundo acelerado, e quando eu menos vejo, eu tô acelerado também, tô respirando ofegante igual todo mundo. Calma, vocês estão ofegantes porque vocês correram, eu tô sentado, não tem pra que estar ofegante. Mas eu acabo entrando nessa frequência coletiva, que todo mundo sabe que existe um inconsciente coletivo. Então esse é um ponto extremamente perigoso, de saber até que ponto você entra. Tem uma outra informação que eu vou te dar, que não vai ajudar, não vai ser legal, mas é bem importante que vocês saibam. Mas não é uma informação muito boa. Todos sabem que o mundo ele está passando por um processo evolutivo, assim como nós, assim como os animais, as plantas. A evolução ela existe na natureza em todas as formas. Não existe um ser, seja ele de qualquer reino, que não esteja passando por um processo evolutivo. O processo evolutivo ele é constante, ele é diário, ele é intenso e para todos. Cada um dentro do seu reino e do seu processo. Então eu não vou comparar o meu processo com o processo de um animal, de um cachorro. Não tem como eu... Mas ainda assim, dentro do processo de consciência dele, ele está em processo de formação e de crescimento. Então o que acontece? Todo esse mundo ele está passando por um processo de evolução. Que muitas escrituras possam dizer expiação, pode dizer a mudança do joio do trigo. Ou seja, não importa qual a filosofia e de onde vem. Não importa se é cristão, se é judeu, se é muçulmano, se é espírita. Todas hoje as escrituras dizem o quanto está o mundo passando por um processo evolutivo e está melhorando, que é essa famosa mudança. Só que este processo de evolução, para quem está de acordo, legal. Quem não está de acordo, se fudeu. Por quê? Porque dentro desse processo, o que acaba acontecendo? Primeira coisa, esses espíritos que não estão mais de acordo começam a ser levados para lugares que estejam a par e coerentes com a sua frequência. Porque se esse processo, por exemplo, vamos dizer, a Terra está passando por um processo de evolução, está melhorando, hoje, dá a entender que hoje pode ter escravo no mundo? Não dá para entender. Ou seja, não tem. Só que há 200 anos, até menos, praticamente 180 anos atrás existia, 140 anos atrás existia isso. Ou seja, olha o processo. Antigamente você podia matar uma pessoa que era sua propriedade, ponto final. Então olha como existe. Tá piorando. Não, tá melhorando. As coisas estão passando. Ainda mais agora com a tecnologia, com a inteligência artificial. As pessoas estão podendo descobrir. Claro, usar de formas positivas seria o ideal, onde você descobre curas, onde consegue evoluir as células troncos, ou seja, conseguir fazer pessoas voltar a andar, voltar a enxergar, reconstruir membros, órgãos, ou seja, excelente. Claro, tem pessoas que usam para guerras, para mísseis, para descobrir armamento, para fazer armamentos piores, tem físicos que fazem isso, tem químicos que fazem drogas maiores, tem médicos excelentes que fazem abortos, ou seja, vão para um lado mais de uma medicina escondida, negra por baixo. Então, ou seja, tem de todos os lados, mas ainda assim não tem como negar o avanço. E aí o que acontece? Esses espíritos, a Terra para eles, está vivendo aqui com a gente, não é mais coerente. Esse plano espiritual que nós vivemos aqui, físico, não é mais possível para esses tipos de espíritos. Então eles são levados a mundos inferiores, a lugares inferiores, aonde a reencarnação para eles aqui já é muito e muito, não tem como. Então o que acontece? O que eles querem fazer? Eles querem se segurar, eles querem se prender. Então o que eles acabam fazendo? Duas formas, reencarnar. Porque reencarnar eu garanto aí 70, 80 anos aí de tempo para respirar e não ser levado. Por que você acha que está nascendo gente a dar com rodo? É o tempo todo. Ou seja, o processo de reencarnação virou repartição pública. Ninguém manda mais nada. Vem quem quer, do jeito que quer e acabou. Por quê? Porque é uma forma que eles encontraram de poder se segurar pelo menos por um tempo maior. Porque esses tipos de espírito, eles pensam no hoje, eles pensam no agora. Não, eu consigo esses 70 anos próximo, legal, vou embora, vou e seguro. Então eles conseguem, estão buscando. Então por isso, esses espíritos nascendo hoje em dia, a quantidade de pessoas nascendo com alguns problemas sérios, onde é justamente por conta disso. Por conta desse tipo de espíritos que estão vindo. Então você vê hoje crianças de 2, 3 anos que são psicopatas. Assim,
joga um gato, cachorro do alto de um prédio, aí você pergunta por que você jogou, e queria ver a sensação. Como assim? Ou seja, empatia zero. Não tem essa empatia com o outro, não consegue apreciar uma estética, ou seja, uma beleza, uma flor, uma pintura, não tem senso estético pelas coisas, quanto muito mais ético. Se a estética não existe, imagina o ético. Ou seja, pisa em cima de uma flor e não está nem aí. Não consegue ter essa sensibilidade. Então, ou seja, isso a gente vê acontecendo e está vendo o tempo todo. Hoje a gente vê cada vez mais pessoas assim, agressivas, matando, fazendo, e são menores de idade, são pessoas novas. Você vê, aí você fala, pô, como que pode um ser novo de 7 anos, 8 anos, entrar lá e matar todo mundo, e fazer, e roubar, e tudo e tal? Por quê? Porque justamente são esses espíritos que vêm com esse interesse de se segurar. Qual que é o segundo? O segundo é, esses que não conseguem a reencarnação, o que eles fazem? Eles vêm para a crosta. Então eles vêm para cá. Então já que eles não conseguem um corpo, ou seja, para entrar e nascer e ter uma vida, eles vêm para lugares onde há pessoas com a frequência baixa e se gruda na pessoa, como se fosse um obsessor. E aí você não tem macumba, você não tem trabalho, ninguém fez nada para você, mas você está ali com um calangu ali encostado em você, preso a você, pela frequência que você está, que é uma forma dele. Então assim, eu estou aqui, de repente vem um pensamento ruim, uma sensação de morte, Por quê? Eu estou bem, estou conversando, estou falando. Por que me veio um pensamento desse? Justamente são esses espíritos que vêm com esse objetivo de vir, porque estar aqui na crosta, vamos dizer, no plano físico mais próximo, é uma forma de se segurar. É uma forma de estar presente, de estar enraizado e evitar com que, porque na realidade não é que eles são levados a esses outros lugares. É como se fosse o Exu que virou o orientador, vamos dizer, virou o professor, vamos dizer, deste ano, deste momento, é a mesma coisa. É por atração. Eles não têm como. A lei universal, ela trabalha através de uma atratividade. Então eles são atraídos para isso. Então eles sabem que uma das formas de não serem atraídos, puxados, sugados, é vir para a crosta. E aí tem outro ponto. Quanto mais cidade, mais gente, pior. Por isso que às vezes você sai de São Paulo, você vai às vezes para uma cidade, no meio do mato, estou no meio do mato. Passou, não. É que é um lugar que tem menos pessoas, obrigatoriamente tem menos desses tipos de espíritos presos ali, que tentando se segurar, porque tem menos opções. Então eles vêm para lugares movimentados, lugares cheios, onde eles sabem que as pessoas estão estressadas, onde as pessoas estão a todo vapor, com a cabeça a mil, com a frequência baixa, porque estão estressados, atarefados, estafados, cheios de problemas, lotados de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânicos, de problemas emocionais. Porra, para eles é um prato cheio. Eu vou lá e me seguro nesse, depois vou me seguro no outro, e eu vou me segurando. E com isso, eu vou evitando eu estar preso em outros lugares e ser levados a outros lugares. Então, olha como tudo é macumba, tudo é espiritualidade. Não, tudo não é. Mas é muito mais do que a gente imagina também. Porque muitas vezes, se você não tem um autocontrole da tua emoção, do teu pensamento e da tua frequência, você vai ficar vulnerável a todo esse tipo de vibração, a todo esse tipo de consciência baixa externa que vai estar próximo a você. Então, um dos pontos principais é esteja com a mente elevada. Esteja bem. Então, estar bem, o que é estar bem? É o cuidado com o corpo, é o cuidado com a mente, é o cuidado com a oração. Ou seja, é o zelo, é ter a fé, é tomar seus banhos, é permitir com que a tua frequência não caia. Por mais que alguém surja na sua vida para tentar baixar a sua frequência. Porque muitas vezes aquele que está tentando abaixar a sua frequência é porque ele talvez esteja sendo não obsediado, mas com essa frequência de alguém ali dentro dele, instigando você a baixar para você ser mais uma opção dele. Caso aquele melhore, ele sabe que ele pode ir lá em você, que você está com a frequência baixa, ele vai ali. Então olha o ponto que chega. Não adianta, gente. É como se o mal estudasse a gente 24 horas por dia. Ele fica esperando a nossa oportunidade de cair, como a gente cai com a frequência. Se isso já é ruim, imagina então desejar o mal para os outros. Nossa, aí que você abaixa a sua frequência e é como se você andasse com um cartaz dizendo: estou vulnerável, venha me obsediar, venha sugar e venha se amarrar a mim, porque você não vai ser levado. Então chegar ao ponto ainda de fazer alguma coisa é baixar demais ainda o padrão. É baixar a tua frequência, porque todos sabem que tudo é através de frequência. Tudo é através de frequência.
Não tem como. Tem até um vídeo, não sei pra quem que eu mostrei, de aquele... Foi pra você? Você tem um vídeo aí no seu celular? Pra mostrar? Porque o meu tá gravando. Vê se você tem esse vídeo. Esse vídeo que eu recebi, eu achei fantástico esse vídeo. Porque ele justamente ele mostra o quanto você vibra se você estiver na frequência exata. Se você não estiver na frequência, você não vai vibrar. Aquilo não vai te influenciar. Agora, se você estiver na frequência igual, independente qual seja, baixa ou alta, vai ser... Conseguiu achar? Se não achar, assim que terminar para vocês aqui eu mostro. E quem tá vendo online, eu posto esse vídeo, tá? Eu posto esse vídeo logo em seguida. Posto ou nos stories, em algum lugar eu posto para vocês ver, né? Acompanhar isso, porque é incrível, esse vídeo é incrível. Assim, ele mostra o quanto a partir do som você consegue. Vou mais ou menos descrever. Eu não sei o nome daquilo, azarpão? Como é que é aqui? Então... Exato. Exato. Como chama ela? Hã? Diapasão, exatamente. Ele pega um diapasão que se bate, o som que ele emite é de 440, alguma coisa assim. E aí tem do lado achou? Achou? Ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Depois eu mostro pra vocês aí. Ó. Ele pega o diapasão, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele bate no 500 e esse é de 440. Ele não se mexe, ó, a bolinha não mexe. Aí ele vai pegar um outro na mesma frequência. E aí ele bate, a bolinha mexe. Ele bate, a bolinha mexe. Ó, vou mostrar aqui, depois eu mostro. Ó. Esse daqui é de 500 e o que ele tem é de 400. Ele bate, ó, a bolinha nem se mexe. Aí ele troca, ele pega um outro, onde a frequência é igual, ele começa a vibrar. Ou seja, ele abaixa pelo de abaixo. Exatamente. Aqui, ver se dá pra ver. Ó. Ele bate o diapasão, aí ele pega um exatamente igual, na mesma frequência, a bolinha bate. Esse vídeo é incrível. Ou seja, se isso acontece dessa forma com o som, imagina a gente e energia. Isso que a gente é muito mais do que um diapasão, né? A gente é muito mais complexo e tem muito mais estrutura e energia do que simplesmente um diapasão que está ali emitindo apenas um único som. Apenas o som. Nós somos 5 sentidos, além de som, imagem, tato, paladar, olfato, fora os 7 corpos, ou seja, nós somos muito mais complexo que isso. Então você imagina essa frequência. Então um dos segredos é justamente não entrar nesta frequência. Porque se você se eleva, automaticamente toda a frequência alta vai vibrar quando você estiver próximo desses tipos, que seriam os orixás, que seriam as divindades que se manifestam como elemento da natureza através de uma forma humana, que seria, vamos dizer, o orixá, uma forma menos abstrata para que a gente possa entender. Então isso é um ponto muito interessante de saber. Então esse vídeo eu acho bem interessante, porque ele deixa bem claro de uma forma muito, muito viva, para que a gente possa entender e perceber o quanto frequência é muito mais do que a gente pode imaginar ou sentir. Então vamos tentar se policiar a não abaixar a frequência, porque se a sua frequência cair, se você estiver irritado, se você estiver ansioso, se você estiver nervoso, você vai entrar neste padrão coletivo dessa frequência. Então, ou seja, existem os karmas de todos os tipos. Existe tanto o karma pessoal, que é o seu karma pessoal no sentido de expressões, que o karma ele não é necessariamente um castigo. O karma é uma expressão. Vem, claro, de um pensamento hindu, dentro do candomblé nem existe isso, mas existe uma coisa muito similar e próxima ao karma dentro do candomblé. Porque o karma ele é estritamente hindu. Ou seja, quem trouxe a visão do karma foi através do Mahabharata, através dos Vedas, ou seja, que trouxe essa ideia do que seria essa expressão que é. Então, ou seja, eu faço assim, 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 vou ter uma expressão aqui na testa. Isso é o karma, ou seja, por uma quantidade de estar franzindo, criou
muitas vezes, essa ruga, vamos dizer assim, ou seja, não que eu não tenho ruga, eu sou... essa linha de expressão, obrigado. Obrigado, essa linha de expressão. Essa linha de expressão. Então, ou seja, essa linha de expressão é o fruto do karma, ou seja, por eu estar sempre movimentando a testa, gerou uma linha de expressão. Então, o karma, ele é uma consequência de atos que a gente faz. Independente se é bom ou se é ruim, são atos que a gente acaba fazendo, muitas vezes repetitivo, alguns não, mas que geram consequências. Por isso que eles falam a famosa lei do retorno, toda ação tem reação, porque, claro, é uma expressão através de uma atitude, não tem como. Dentro do candomblé especificamente, existe uma expressão chamada Iwa, que todos sabem, quem não sabe eu dou chinelada, porque vocês têm que saber de cor e salteado, que o Iá é o caráter. Ou seja, é o caráter no sentido da tua relação com o sagrado, a tua relação muitas vezes com o divino ou consigo mesmo. Então o Iwa, que é I-W-A, significa exatamente caráter, personalidade, ou seja, essência. É isso que você acaba carregando. Então dentro do candomblé, se você é uma pessoa que possui um caráter, automaticamente você tem um dever moral a elevar o seu padrão, a elevar a sua vibração, a elevar a sua frequência. Dentro disso, existe um outro termo dentro do candomblé que chama Enihim. Enihim. Esse Enihim, ele seria o mais próximo possível também de um karma, mas com uma noção de identidade, com uma certa noção do eu. Então, o Enihim, ele tem uma expressão que seria a tua subjetividade, seria a tua identidade, seria a tua forma pessoal de ser, aquilo que representa quem você é, seria a tua consciência naquele momento em que você consegue perceber. Por isso que ele tem uma relação muito próxima com a sua identidade. Então eu acredito que esse Enihim, ele está mais próximo à ideia até do Dharma, que seria a tua missão, que seria o teu destino, que seria muitas vezes a tua visão e concepção diante da sua própria realidade. Então, tem um ditado que diz, 2 ditados que eu acho fundamentais, que é preferível você completar o seu Dharma de forma mediana do que você completar o Dharma de outro de forma excepcional. Ou seja, é preferível você completar a tua missão, você fazer o que cabe a você, mesmo que seja nas coxas, do que você, com excelência, realizar o Dharma do outro. E é isso a gente vê hoje as pessoas que pararam de sonhar, e hoje elas não têm mais sonho, e elas trabalham para realizar o sonho dos outros. Ou seja, elas trabalham para realizar o sonho da outra pessoa, vivem para realizar o desejo da outra, porque justamente ela não tem. Porque se você não tem sonho, você realiza o de outro. Você trabalha para realizar o sonho de outra pessoa. Então, esse Enihim está ligado muito mais, no meu ponto de vista, a essa noção de Dharma, de destino, de você estar fiel a si mesmo. Porque muitas vezes, o que é a doença como ponto principal que eu enxergo? Para mim, o quanto mais doente você tiver, é o quanto mais distante você está de si mesmo. É a relação que você perdeu consigo mesmo. Em que em algum momento da tua vida, você deixou alguma coisa sua de lado. Ou seja, e aí isso tem, claro, uma relação metafísica, muitas vezes, e além de uma relação metafísica, uma relação meio que psicossomática, vamos dizer assim, com algumas coisas físicas e emocionais. Então não é à toa, por que sei lá, você desenvolveu um problema no fígado e não desenvolveu um problema no rim? O que tem a relação? Por que você não desenvolveu? Porque o fígado muitas vezes está ligado à raiva, a processos de digestão, de coisas de raiva que você segura, assim como o rim já são processos de filtragem, ou seja, de você aprender a filtrar o ambiente em que você vive, as coisas que você escuta, aprender a dar importância às coisas certas. Se você está com um problema intestinal, o que é o intestino? É merda, que vai embora. Ou seja, é coisa que você não consegue abrir mão, é coisa que você não consegue deixar passar. Às vezes você está preso em situações que já acabaram, ficou para trás e você está ali segurando aquilo, você está ali presa naquilo. Psicossomaticamente falando, você pode desenvolver um problema. Ou seja, garganta, aquelas pessoas que ficam engolindo sapo, o tempo todo engole e não fala aquilo. Está sempre com problemas de garganta. Por quê? Porque está ali segurando o tempo todo, não tem coragem de expelir, de falar, de gritar o que tem, o que sente, o que não gosta, o que quer. Se chega no estômago, pessoas têm problema de estômago o tempo todo. Quantas coisas a pessoa está engolindo o dia inteiro e não devolve, não gospe? Ou seja, o estômago vira um brejo.
Porque é o tempo todo ali ouvindo as coisas e não sabendo colocar. Por quê? Porque não tem uma habilidade em manifestar. Ou quando vai falar tem que brigar, espernear, ou prefere não falar, ou seja, é extremista. Não sabe que pode falar o tempo todo, mas saber como falar. Não é por conta disso que eu vou deixar de falar, vou falar, mas vou falar de uma forma onde o meu objetivo é a intenção, é a resolução, é resolver e não criar um atrito. Ou seja, então, olha quantas coisas isso vão afetando, sabe? Pessoas que às vezes começam com labirintite. A labirintite é justamente o desequilíbrio. Ou seja, onde você está se desequilibrando na vida. Aonde você está perdendo o equilíbrio perante você, perante a tua vida, em que você muitas vezes não está conseguindo manter o equilíbrio, o que falta de equilíbrio na sua vida, qual área da sua vida que está em total desequilíbrio. Ou seja, coração, ou seja, o ritmo, o coração é o que bombeia, é o que dá o ritmo. Ou seja, o próprio movimento, sístole e diástole. Ou seja, você perdeu o seu ritmo de vida. Talvez a mudança que a vida te trouxe, perdeu isso, perdeu aquilo, tirou de algo aparentemente controlado, que na verdade não era controlado, mas uma linha de zona de conforto, e aí a vida te obrigou a uma mudança e você não soube lidar com aquela mudança. Você perdeu o compasso, você perdeu o ritmo, então vai dar arritmia, vai dar uma série de coisas, porque você não está sabendo lidar com a mudança que a vida te obrigou. De ter tirado algo que aparentemente você tem total controle sobre aquela situação. Te colocou numa zona totalmente de desconforto e abalou o quê? O teu ritmo, o teu controle. Aquele ritmo harmonioso que você tem, que é o que o coração faz. Então, ou seja, olha o quanto muitos órgãos ou partes do corpo... Gente, a gente não é um carro. Foi lá, quebrou o braço, vai lá, troca igual uma peça. Não, por que que foi? Nós somos seres extremamente conscientes. Entendeu o porquê disso? Tudo bem, foi o coração. Por quê? Deixa eu entender para que eu consiga resolver isso e consiga me curar. Porque eu sei que há um valor espiritual, há um valor energético. Há, claro, o valor físico. Não estou dizendo para ninguém procurar médico. Pelo contrário, vá procurar. Tem que estar em acompanhamento, porque chegou o físico. Afetou o físico. Não precisa cuidar, precisa curar. Mas precisa entender quais são os outros meios, os outros mundos, os outros planos. Oi? Exatamente. Porque, na realidade, o que você não pode entender é que, vamos dizer, no caso do coração, por exemplo, que é o que eu estou pegando, ele é a causa, ele é o efeito. Se você entende que você trata tudo bem a doença, mas você também precisa tratar o doente, você abre a tua cabeça, a tua consciência se expande. Você entende a necessidade de curar a doença, mas você entende a necessidade de também curar o doente para que ele não venha desenvolver o problema de uma outra forma, de um meio ou de um outro jeito, ou que aquilo venha levar ele a um óbito, ou venha trazer problemas maiores. Então, eu acho que neste caso, nós que somos pessoas dentro de uma casa de candomblé que tem essa intenção, que busca o ver além, ou seja, o que é ter uma visão espiritual? Espiritual é ver além do físico. Então, ou seja, não vamos ver apenas o físico, a doença. Vamos ver o que vem, o que tem atrás dessa doença. Vamos estudar, vamos conhecer, vamos se aprofundar nisso, de entender quais são essas outras causas que, como efeito, foi a doença que acabou aparecendo. Uma delas, a frequência, outra delas, o valor emocional que baixou, a frequência. Ou seja, olha quantas coisas, ou às vezes realmente há uma energia negativa, que houve uma interferência, porque o que é necessariamente a macumba, o trabalho em si? Muitas vezes é apenas uma interferência externa mudando o seu destino. Ou seja, uma interferência externa de alguma outra consciência, seja viva ou morta, encarnada ou desencarnada, tentando interferir no teu destino e mudar o teu caminho, mudar esse teu dharma, mudar esse teu enrim, mudar esse teu direcionamento. Porque aí você perde a autonomia diante da sua própria realidade. Você perde a sua liberdade, você perde a sua autenticidade, você perde o seu si mesmo. Perder o seu si mesmo é estar vulnerável. Perder quem você é estar disposto realmente e propício a pegar uma doença, a ficar doente e estar vulnerável. Claro, tem fator genético? Óbvio. A chance, se há um fator genético ali, a chance de você desenvolver algo que já você carrega é fácil também. Então aquele gatilho pode justamente ser um fator a desencadear um problema genético que você tenha ou que você carregue. E se você controla e você está equilibrado, e você cuida do corpo, e você cuida da mente, porque é um conjunto. Você tem que cuidar do corpo, da mente, da alma, do espírito, da cabeça, você cuida de tudo. Se você cuida, uma coisa que nem se desenvolveria, ou talvez fosse desenvolver com 80, 90, vai desenvolver com 40 anos. Com 40 anos aquele negócio já está ali. Por quê? Porque esse desequilíbrio que você não soube lidar,
ele vai trazer com muito mais facilidade, antecipação, com muito mais rapidez, aquele fator que também já existe de forma genética. Porque não é à toa que você está naquela família também, algum motivo tem. Tem um porquê você está ali e carregar esses traços. Ou seja, você está numa família em que todo mundo teve câncer, ou você está numa família que ninguém teve câncer, está numa família que todo mundo tem pressão alta, está numa família que todo mundo é diabético. Ou seja, você já tem aí um pezinho na diabetes. Se a tua família inteira é diabética, já tem. Por quê? Diabetes, a docilidade da vida que vai se perdendo. Pessoas que perderam muitas vezes pessoas desenvolvem diabetes. Porque perde aquela capacidade de amar por perder uma pessoa muito próxima. Sempre uma das primeiras coisas que desenvolve é a diabetes. Então, não adianta, gente. As doenças, elas têm relação com as nossas emoções, ela tem relação com o nosso corpo astral, com os nossos sentimentos, tem uma relação com o nosso espírito e com toda essa relação, tanto mental, emocional, espiritual, etérica, que a gente acaba carregando e tendo. Então, uma das coisas é, vamos olhar além, vamos ampliar, não vamos olhar com uma lupa só para tentar aumentar o que está vendo, mas vamos expandir para que a gente possa ter não só um entendimento muito mais claro, mas que a gente possa perceber o quanto nós temos total autonomia de mudar esse destino. Porque não adianta nada eu mostrar isso para você, mas não dar a você o poder de você mudar a tua vida, de você transformar a tua realidade e mudar o seu destino. Porque se você tem o N-Rim na mão, você tem essa sua identidade própria e esse si mesmo. Então uma das coisas é estar em controle de si. Ou seja, tem uma frase que eu sempre falo, só voltando, o segundo que eu ia falar é, quando você protege o Dharma também te protege. Ou seja, quando você protege o seu destino te protege. Quando você protege aquilo que é para você, que é a tua identidade, que é aquilo que você faz melhor, que é aquilo que é o teu caminho, que é aquilo que é você, você pode ter certeza, esse você vai te proteger. Você pode ter certeza. Esse eu acho que para mim, é um dos meus ditados assim principais, que se eu pudesse eu tatuava na testa para toda vez que eu olhar no espelho eu olhar. Quando você protege o seu destino, quando você protege a sua missão, quando você protege a sua identidade, a sua missão, a sua identidade, o seu Dharma te protege. Porque ele não quer que você saia daquilo, porque é naquele momento que você se realiza. É naquela situação em que você se empodera, é naquele momento em que você se ilumina. Porque o que é um processo de iluminação? É quando você está no seu ápice, quando você está no seu momento mais iluminado, ou seja, ascensionado naquela situação. Então isso é importante. Por isso que tem coisas que você faz, sabe, aquele peso de, putz, tem que fazer, e não anda, não vai, e dá errado. Por quê? Porque você não vai ser protegido. Agora, aquilo que você faz com gosto, com vontade, com coração, que representa você, ou seja, uma obra sua, aquilo te protege, ninguém toma, ninguém vai, você reconquista e as coisas vão. Então isso é muito importante, entender isso. O outro que eu ia falar, eu já até acabei esquecendo. Eu vim falar desse e acabei esquecendo do outro. Daqui a pouco eu lembro. Mas um sentido de perceber o quanto você tem essa total autonomia de você é trazer o si mesmo para perto. Porque muitas vezes uma das coisas que mascara é a vaidade, é o egoísmo e é o orgulho. Assim, o falso ego. O falso ego, o eguinho pequenininho, o ego com o E minúsculo, ele justamente afasta você dessa sua identidade. Porque faz você, primeiro, se identificar no outro. Então você começa a usar o outro como exemplo. Eu quero ser igual a ele, eu quero ter o que ele tem. O outro acaba virando o seu farol. E você perde justamente esse teu foco de quem você é. Então uma das coisas é, elimine essa visão do que o outro é melhor, do que o outro é aquilo. Porque às vezes a gente acaba entrando nesse processo de comparação e acaba se comparando, e a gente sempre perde. E tem um ditado que diz, toda comparação ela não tem sentido, porque sempre vai ter alguma coisa melhor e pior. Então depende da situação, então comparar não leva a nada, não tem realmente sentido. Então elimine também essa ideia do outro e essa ideia de comparação que acaba tendo. Porque se você entende que ao você realizar o seu Dharma, realizar a tua missão, o teu destino, é justamente estar se iluminando a ponto de você estar sendo coerente e concreto, não só com os seus talentos, com os seus valores, com a sua sabedoria, com a sua virtude, mas é você estar coerente com o seu interior.
É como se você estivesse manifestando aquilo que dentro existe, que há em ebulição, que há em ascensão e que você precisa reconhecer para poder manifestar. Porque se você perde isso, você acaba muitas vezes entrando numa vibe errada. Então, olha, claro, se pudesse dar muito mais informações, embora estamos chegando ao final, mas eu acho que essas informações, se você conseguir trabalhar e entender o quanto você pode se prevenir, o quanto você pode não se identificar, o quanto a partir daí você pode entender todo este processo e você está à parte disso, está fora disso, sabendo que você é responsável pelo teu órgão, pela tua antena, ou seja, pelo teu órgão respiratório, que seria o que está responsável, ou seja, você consegue sair, você não acaba fazendo parte desse todo. Porque muitas vezes, se você está num planeta como o nosso, num país tropical como o Brasil, onde há dengue, é porque você faz parte também desse karma coletivo. Você não pode ter certeza que você não estaria aqui. Você estaria em outro lugar, vivendo outras, claro, enfermidades, outros problemas, outras doenças, mas você estaria em outros lugares e não aqui. Então, se está aqui é porque aqui condiz com essa necessidade. Porque é inútil. Não existe inutilidade na vida. A inutilidade para o orixá não existe. Se o orixá achasse que o que você estivesse vivendo fosse inútil, ele tiraria você dessa situação e te colocaria em outra. Porque ele acredita que na outra situação vai ser a melhor e é ali que você vai viver bem e é ali que você vai estar bem. Então ele acha que é nessa condição, nessa conjuntura, com essas pessoas, nesse ambiente, nesse lugar, nesse momento, com essa condição financeira, com essa família, que você vai dar o próximo passo na sua evolução. Se ele achasse que esses problemas que você tem não fossem inúteis, você não teria eles, você teria outros problemas. É porque ele acha que esse problema é o que justamente vai te promover e estimular a superar alguma coisa e evoluir, porque o processo de evolução ele é constante, ele é diário, ele é ilimitado, ele é infinito, ele é intenso e total. Então, comece a olhar para hoje, para a vida em que você tem hoje, para as dificuldades que você está enfrentando agora, para os problemas que você está tendo que lidar nesse momento. E veja como um valor pedagógico o que a vida quer de você com isso. Qual que é a atitude que ela está te cobrando para que você viva isso? Qual que é o posicionamento que ela está esperando de você? O que ela está realmente te estimulando ou te forçando às duras penas para que nesse momento você veja, você assuma, você encare, você responda, você se posicione, você fale. Porque se ela trouxe essa situação, é porque ela acha que é nessa situação que você precisa dar um passo além. Então, não olhe para o problema como um limitador. Veja como um obstáculo. É um obstáculo a ser superado, mas não um limite, não é um muro. Acabei, não tenho como passar daqui. Tudo bem, assim será, mas não é a vida que impôs. Foi a sua mente que acreditou que esse é um limite para você. E assim será. Agora, se você vê como um obstáculo, entendendo, e você está usando a tua intuição, porque o conhecimento, ele chega de várias formas. Eu posso conhecer as coisas por observação, através dos sentidos, onde eu vou olhar para esse copo e eu vou aprender sobre o copo a partir da minha observação que eu estou tendo. Agora, a água, eu não consigo saber a água sem sentir. Então, água, por exemplo, é um outro plano. Eu preciso da sensibilidade. Se você nunca tomou água na vida, como que eu vou dar a você a sensação e o conhecimento da água? Só tomando. Se eu virar para você e falar, estou usando um perfume, você que está online agora, eu estou usando um perfume cítrico assim, assado tal, você consegue sentir? Não. Por mais que eu descreva com N adjetivos e você nunca vai conseguir, por mais que eu seja extremamente feliz em trazer milhares de adjetivos e chegar o mais próximo possível. Mas nada se compara a você sentir o cheiro e falar, agora eu sei o que é. Então, ou seja, tem conhecimento que é observado, tem conhecimento que é sentido. E se a vida quer que você sente isso, você vai sentir na carne, você vai sentir na pele. Mas se você fizer disso um sofrimento, isso vai virar um problema, isso vai virar uma doença. Mas não porque ele é, e sim porque você viu dessa forma e viu como um problema e uma doença. Qual que é a outra forma de conhecimento? A intuição. Então, olha que legal. Aqui você já pode aprender pela observação, pela sensibilidade, através da experimentação, ou seja, e através da intuição. Então a intuição é quantas coisas você sabe antes de acontecer e você deduz que vai acontecer e você já consegue premeditar aquilo. Aquilo já é a intuição trabalhando,
Já é a sua intuição mostrando para você um conhecimento além. Às vezes a pessoa fala, pô, vamos em tal festa. Ah, não tô afim. Por que não? Não quero ir, porque se eu chegar lá, dito e feito. Você vai lá, encontra quem não queria, a festa é uma porcaria, você sai puto da vida e fala, eu sabia, não devia ter vindo. Claro, você sabia que não era para ter ido. Sua intuição já disse, não vai, mas você não acreditou e você foi. Quebrou a cara, não se escutou, não se ouviu, bem feito. Porque você já tinha esse conhecimento, além do tempo, além do espaço, mas você já tinha esse conhecimento, essa informação. E você acabou perdendo isso. Então, muitas vezes essa sensibilidade extrema, essa vivência, viver isso, não é ruim. Mas o atrito, ele vai te iluminar. Isso é uma coisa legal para você perceber. Que o atrito, ou seja, ele te ilumina. O atrito faz com que você se ilumine. Então, você muitas vezes passar por uma dificuldade, aonde para você saber, por exemplo, quem não gosta de pimenta, só vai saber o que é uma pimenta se pôr na boca, vai arder. Mas isso trouxe a você um conhecimento sobre a pimenta. E naquele exato momento, você pôde ter, dentro das suas papilas gustativas, uma informação nova para o seu cérebro do que é um gosto de uma pimenta. Que é diferente de um doce, que é diferente de um amargo, que é diferente de um azedo. Você descobriu que é uma coisa picante. Tudo bem, eu não gostei, mas meu cérebro teve essa informação do que é isso. Então, o atrito que a vida traz, ou seja, a consciência, eu até brinco, eu falo que como que nós nascemos? Isso é uma coisa pessoal. Eu acho que nós nascemos a partir de um atrito. É como se Deus quisesse se ver, deixa eu ver como eu sou. E aí ele começou a gerar o atrito entre consciência e inconsciência e nasceu a gente, que tem os dois. Que tem um pouco da consciência, limitada, mas tem, e tem a inconsciência também. Acabou. Então, seja, uma coisa bem abstrata e doida. Mas é uma das formas que eu encontrei de perceber o quanto o atrito, ele gera vida, ele faz o conhecimento, ele faz crescer. E o principal, faz se iluminar. Então, como eu falei até na última live, muitas vezes os problemas, as situações, são oportunidades veladas. Muitas vezes a dificuldade que você está tendo na vida, o problema que você está tendo que enfrentar hoje, aquele puta empecilho que hoje está causando em você uma dor de cabeça tremenda, é uma oportunidade disfarçada de crescimento, de iluminação e de evolução. E que você não está sabendo enxergar, ou porque você está sendo mimado, ou porque você está sendo ranheta, ou porque você está sendo imaturo, ou porque você está batendo o pé e fazendo manha porque você não quer enxergar, ou porque você está ansioso e já queria ter resolvido, ou porque você quer que alguém resolva o seu problema e você não está encarando, enfrentando o problema de frente. Então não, vamos encarar de frente. E vamos ver que, na realidade, esse problema, primeiro, ele é um obstáculo. E segundo, não é um limite que eu estou me impondo. Ele é justamente uma oportunidade velada e disfarçada para que eu possa me iluminar e não estar nessa frequência baixa. Porque muitas vezes, se eu há o atrito, eu me ilumino. Para finalizar, temos só 2 minutos, eu vou fazer algo para vocês perceberem o quanto o atrito ilumina. Tá? Eu vou provar para vocês, através de uma experiência, o quanto isso ilumina. Tá? Vou mostrar para vocês. Não sei quem conhece. Eu vou fazer aqui em geral, depois quem está online eu vou fazer bem próximo da câmera para vocês perceberem. Eu tenho 2 cristais na mão. Pedras. Extremamente normal. 2 cristais. Elemento natural, ó. 2 ocultar na mão. Apaga, por favor, para mim a luz da cozinha. Para não ficar. Apaga essa atrás aí, senão vai... Vamos fazer um momento de escuridão agora, gente. Ali atrás da porta. Tem um interruptorzinho. No fio, segue o fio, segue o fio. Apaga para mim, por favor, o guia, a luz de lá. Ó, eu estou com os 2 na mão. Só apagar ali para vocês verem. Olhem para o cristal. Consegue ver? Olha como ele ilumina. Vou fazer aqui na frente do celular para vocês verem. O atrito entre 2 cristais. Ó. Ó como ilumina.
É que esse cristal que eu tenho, esses dois são bem pequenos. Se fossem maiores, você ia ver a quantidade de iluminação que ele ia fazer, mas ó. Estão vendo? Deu para ver? Esses dois cristais que eu tenho, infelizmente eles são bem pequenos, então não dá para ver muito. Mas eu vou tentar pegar dois cristais bem grandes. Quando você faz o atrito, parece uma lanterna. Ele se ilumina de uma forma que é a coisa mais bonita de ver. Então isso mostra o quanto duas pedras, mas que quando começam o atrito se ilumina. Então olha, nós somos isso. Esse atrito que faz com que a gente se ilumine. Certo? Bom, gente, então, por hoje vamos começar agora com o Bentinho. Quem está online, até sexta-feira, às 10 da manhã, na nossa live dos momentos de reflexões. Próximo trabalho, dia 27 de abril, que vai ser a saída do Dofono, o Adriano Diogun, às 18h30. E o próximo trabalho de atendimento vai ser dia 11 de maio, esquerda. Trabalho de esquerda. Boa noite para vocês.